Fala, seguidores do canal Tio Denis HCSP. Hoje o vídeo vai ser lá em Paraty. Bora! Além da parte interna, Paraty também conta com as suas biodiversidades, cerca de 65 ilhas, 89 cachoeiras e aproximadamente 90 praias. A cidade também conta com a sua cultura gastronômica, que é o peixe com banana, que é um prato típico da cidade. Paraty é uma vila de 1667, chamada Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. O nome Paraty vem de uma língua indígena, significa peixe branco ou águas paradas, que é uma das traduções. A história de Paraty ela começa com uma grande revolta popular, porque Paraty era distrito de Angra dos Reis, não tinha uma lei própria. A população em si, então, ela tem uma revolta, ela leva a cidade a maior conquista, chamado período então de emancipação. Paraty então desenvolve essa história em volta de 1667, apontando para 1700, onde Paraty se torna o ciclo do ouro. O ouro que desce de Minas, Ouro Preto, Diamantinas, Vila del Rei, para exatamente nessa pequena vila chamada Paraty. O ouro levou Paraty também a vender as suas belas pedras brancas. Já ouviu falar? Cachaça, marvada, pinga, né? A cachaça de Paraty foi requisitada e conhecida ao mundo inteiro pelas suas belas produções. E pasme, a primeira cachaça de nossa cidade não veio da cana, mas sim do bagaço da laranja. Depois, então, veio da cana. Do lado esquerdo da nossa baía, uma baía calma, tranquila, onde está localizada algumas ilhas. Ilha da Bexiga. Bexiga é o nome de uma doença da bolha, varíola ou varicela. As pessoas eram tiradas da cidade, eram lançadas naquela ilha lá e esperavam a quarentena. Atualmente o dono da ilha é o navegador brasileiro Amir Klin, o navegador solitário Amir Klin, que é o navegador que fez uma viagem da África ao Brasil numa embarcação pequena, segundo informações, embarcação a remo ou a vela, né? A outra ilha, nós temos a ilha do Mantimento lá fora, onde tem um castelo de pedra, um castelo fascinante, bonito. O castelo de pedra foi utilizado para fazer a saca Crepúsculo, parte final, gravada em nossa cidade. Sim, essa parte tudo isso, tá? E temos aqui um continente chamado Ponta Grossa. Temos a Rua Fresca, que dá acesso ao porto de Paraty. À direita nós temos a nossa capelinha, a Capela das Dores, que é uma das 4 igrejas da cidade. Ela foi destinada às mulheres brancas e ricas, uma capela bem simples, pequena. Aí está ela, a Capela das Dores. Do lado, a antiga casa paroquial. A capela, ela só tem uma torre, assim como demais igrejas de Paraty. Como não tem muitas torres, porque as igrejas pagavam impostos. Quanto mais torre, impostos. Menos torre, menos impostos.
Então os impostos eram coletados e levados para Portugal. E aquele que tributava o quinto ele recebeu um novo nome chamado Quinto do Inferno. E aí surgiu a palavra, pessoal, Quinto dos Infernos. Lugar longe e muito quente. Do lado direito, o rio Perequiaçu. É o rio que separa a Vila Histórica, o bairro Pontal, Praia Pontal. E no alto daquela mata nós temos o Forte, o defensor perpétuo de Paraty. Foi lá que surgiu a primeira vila, a Vila de São Roque, no ano de 1545. Ano de 1545, a vila foi governada por uma mulher chamada por Maria Jacome de Melo. No ano de 1615, essa mesma senhora, ela doou o terreno aqui embaixo. Em troca, os brancos constroem uma capela da Santa Devota dela. Capela essa levantada no ano de 1636, chamada então Capela de Nossa Senhora dos Remédios, a qual também deu-se o nome à vila. No ano de 1667, Paraty então está sobre o seu ato da Revolução. No ano de 1715, a segunda construção da capela, feita então de pedra, chamada então uma construção barroca, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios se acrescenta na história. No ano de 1753, o ano dos calçadões, a qual os calçadões levam cerca de 100 anos a ser posto, colocado por mão de escravo, pedra por pedra. Esses calçadões foram trabalhados em forma de canaleta e a forma de canalizações com a forma de dreno, para que o mar pudesse entrar e sair. Além do mar, as águas da chuva. Trabalho muito bem feito, articulado, feito como canaleta, foram para o dreno das águas, para que o mar pudesse entrar e sair. Além do mar, as águas da chuva. Um trabalho muito bem feito, as ruas de Paraty ficavam com seca e limpa. Limpa do quê? Das fezes e urinas dos animais. E as fezes humanas? Era jogado dentro de um barril. E o barril era carregado por um ser chamado escravo tigre. Você ouviu falar sobre ele? Escravo tigre, um ser humano, que trabalhava nas casas, carregando um barril de fezes. Por muitas das vezes o seu corpo ficava manchado pelas fezes que corriam. Então chamava ele de escravo tigre, ou deu a ele outro nome. Quando esse escravo ele passava pelas ruas, as pessoas olhavam e diziam: sai da frente, está passando cagando e andando. Cuidado, você vai pisar no enfesado. E aí surgiu a história, pessoal, cagando e andando em enfesado. E depois então foi mudado para os animais, que passa cagando e andando, e quem pisa fica em pesado. Ok? Mas hoje, claro, vocês não vão ser daqui em pesado, estão andando a parte. Pessoal, a história dos nossos calçadões foram modificados. No século XX, esses calçadões foram todos modificados e passaram a chamar calçadões irregular ou pé de moleque, que é o nome de um doce. O doce pé de moleque é um doce muito famoso, é um doce mineiro. A história é bem engraçada. Antigamente a senhora fazia um doce e o caramelo muito quente colocava na janela para esfriar. Passando-se um bom tempo, quem passava para pegar? Os moleques. Então a senhora saía gritando: pede, moleque! Pede! Não roubam! Pede! E aí surgiu a história. Pede e não pede. É pedir e não pegar. Pede, moleque. Ok? Do lado direito, nós temos um casarão muito bonito. É conhecido como a Casa do Abacaxi. Olha a fachada do casarão, pessoal. Repleto de abacaxi. O que é um abacaxi? Nobreza. Símbolo de prosperidade. A pessoa que tem um abacaxi fora da sua casa mostrava poder. E as cornetas serviam como calha para escoamento de água. Claro que esse casarão estava abandonado e foi tudo recuperado. Restauraram todo o casarão, deixando o casarão então de forma simbológica da maçonaria. Que a cidade que vocês pisam é uma cidade maçônica. A cidade está sob a geometria 33. 33 quadras, 33 esquinas. A geometria justa, colocada entre as 6 Maria, constelação Hora, divisa de 3, divisa de 2. O que é divisa de 3? 3 divisas é Angra, Cunha e Batu. Divisa de 2, 2 rios, Mateus Nunes e Perequiaçu. Todos os pontos geográficos na linha imaginária Paraty está dentro do triângulo. Perfeito. A simbologia da casa também conta os do grau mestre. Lá em cima, losango,
5 alfabeto, cruz de malta, delta, lua cheia, lua minguante. Os 6 primeiros símbolos. 3 últimos desenhos. Órion está ali. A pirâmide centralizada com as 3 existências do homem, água, fogo e ar. E a estrela de 4 pontas marcando 6 esferas, norte, sul, leste, oeste. As cores da casa também são cores primárias. Azul, vermelho e branco. Cores a qual existia desde a história. As outras cores que vocês vão ver são cores pós-modernas. O período de abandono escasso da história de Paraty, a qual a população começaram então a pintar suas casas de acordo com o que assim o agradava. Mas as cores primárias, azul, vermelho e branco. O vermelho tem a ver com o sangue dos animais. O azul era uma cor de pessoas ricas, poderosas, uma cor muito conhecida na Europa. O branco era o do caule e do casco do marisco. Então assim foi criando-se as cores brancas. Todo o trabalho foi bem montado. Só que pelos pontos geográficos maçônicos, a cor azul, vermelho e branco representa força, ciência e sabedoria. A maçonaria também se encontra nas esquinas. Se você olhar atentamente, cada esquina de Paraty tem sempre um acabamento de pedra. 1, 2, 3. A quarta esquina vocês não têm. Interessante, a quarta esquina não tem, por quê? As vigas são ímpar. Número 3 é a numeração perfeita do tempo, presente, passado e futuro. A junção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A linhas imaginárias, nos 3 pontos, criando então o triângulo. O deslocamento do esquadro, o compasso e o tempo. A resistência, número 3, Trindade Santíssima. O número total 33 está sob a idade de Cristo, ápice, morte e ressurreição. Vértebra dos homens. Estamos dentro e fora. Então, dentro do cenário histórico de Paraty, as luzes vai se encontrando, formando então a forma de X, e não X comum, conhecido como a cruzilhadas da cruz de malta, conhecido como generoso, bondoso, porém ladrões. Perfeito e justo. Ok, pessoal? Deu para entender? Maravilha. Paraty também tem as suas construções voltadas para o mar. É uma cidade perto ao mar, né? Uma coisa engraçada. Por que perto do mar? Por causa, além da limpeza, deixar também um solo úmido. A cidade tem um clima úmido e seco. Os casarões de Paraty, para não sofrer com o calor, com a umidade do tempo, foram bem trabalhados. Então, toda a estrutura do solo, das construções de Paraty, foram para dar manejo às bases das construções. As casas intercaladas, as quadras que não se encaixam, ruas que não são retas, foram tudo bem colocado para fazer a ventilação e ser expansiva de um lado para o outro. E as casas de Paraty, elas são abertas no meio como quintal de inverno, para que a ventilação seja tanto abundante no sentido horizontal, como abundante no sentido vertical. Então as casas não sofrem nem com o calor e nem com a umidade do tempo. Isso é comprovado na tese e na base. Olha como são as casas por dentro, abertas no meio. Ok? Vamos entrar na Rua da Lapa. As luzes de Paraty não são retas. Elas fazem uma curva estratégica. Essa formação de rua, ela dá uma estabilidade. Estabilidade por quê? 2 pontos. Visão sumidora, canalizações de vento. Todo o trabalho foi abordado para que as casas tivessem a ventilação tanto interna como externa, que se houvesse invasão, a própria luz serviu como uma rota de fuga. Mas nunca houve invasão, porque pirata, na sua consciência, temia a entrar dentro da cidade. Temos aqui um muro original, formado com pedra, barro e óleo de baleia. O óleo de baleia, ele dava liga à construção desse carro, esse cômodo assim. Aqui temos um muro original. A Rua da Lapa, ela dá ligação com a Rua de Dona Geralda. Segunda mulher que é mencionada na história de Paraty. Geralda, ela ganhou um dote de Dom Pedro II como dona do parque. E aqui, prestigiar a rua para ela. Coragem, ousadia, pela sua participação da construção da igreja, pela sua coragem de fiscalizar a igreja, pela sua coragem de enterrar o seu pai na frente da igreja. Todos esses méritos que Dona Geralda fez na história, ela foi reconhecida literalmente como uma mulher corajosa na cidade de Paraty. Aqui já à frente, vamos encontrar o Teatro Espaço. Teatro de mulher, grupo, contador de história, que acontece todas as quartas e sábados. Às 21 horas, teatro fascinante, de movimento sem voz, está aqui. Olá, Teatro Espaço, Teatro de mulher.
aberta, né? Hoje temos a apresentação. Na frente, nós temos o antigo mercado do povo, que foi levado por um bom período de tempo como mercado negreiro. O mercado do povo foi vendido no valor de 18 milhões de reais. Do lado direito, Sesc Cultural. Vamos chegando ao Largo de Santa Rita. Vamos poder avistar o nosso cartão postal, a igreja de Santa Rita. A igreja dos pardos libertos, mestiços, filhos de branco com negro, livres. Aí está ela, a igreja de Santa Rita, a igreja dos mestiços, Santa Rita, a igreja dos pardos. Do lado temos a torre. Do lado da torre, o cemitério da Irmandade, o cemitério de Gaveta e aquela pequena casa. É um antigo quartel. Foi um presídio, virou uma biblioteca e hoje é um museu folclórico da cidade. A igreja, a torre, coopera hoje como um museu de arte sacra e não como igreja. Está aberto ao público. Aqui está ela, a Rua do Fogo, né? A Rua do Fogo ela é procurada por coincidência. Bom dia! Aí está ela, a Rua do Fogo, né? Uma rua que pegava fogo todo dia, toda hora, todo instante. Falava que a igreja reza a Apocalipse, pegava de noite e conversava de manhã. Mata a charada, sermão do Pablo, pecado mora ao lado. Aí está a Rua do Fogo. Vamos entrar na Rua Marechal Santos Dias, conhecido como a Rua da Matriz, onde está localizada a primeira casa de dois pisos, ou o primeiro sobrado de Paraty, que é aquele ali, verde e branco. Ele é desde 1699, são 326 anos de história e cultura. Ou trata-se como a primeira pessoa que subiu na vida. As pessoas passavam, olhavam e diziam, nossa, essa pessoa subiu na vida. E aí está, o primeiro sobrado, primeira casa de... Bom, como tem frisado a história sobre a arte da coloração da história de Paraty é uma cidade bastante colorida. Depois do século XX para cá, para ter um período escasso de abandono, então começou a ficar mais colorido, que as cores primárias eram azul, vermelho e branco. Depois então começou a expandir outras cores de nossa cidade. Há uma cicatriz da história, aqui ao lado direito temos a famosa Casa Tijolinho. Ela é bem charmosa, bonita, histórica. Ela foi embargada pelo órgão IFAM. Ela bateu uma laje, uma condição não adequada ao patrimônio histórico, né? Aí está a famosa Casa Tijolinho, porém hoje uma loja em nossa cidade, né? A Casa Tijolinho é muito conhecida pelo seu trabalho e pela arte de pitéria. Bom, um pouco mais à frente, nós vamos entrar e vamos conhecer a expressão chamada senheiro e neibeiro. É uma expressão popular brasileira, tirada pela quantidade de telhas. Já ouviu falar sobre essa expressão? Senheiro e neibeiro? Senheiro e neibeiro é tirado pela quantidade de telhas. Direita, olhando para cima, a mamãe olhava e dizia, filhinho, dá uma olhadinha. Senheiro e tem beira. Pode casar, mamãe apoia. Duas telhas era o beira, a mamãe falava, empurra com a barriga. E uma telha, a mamãe falava, por favor, toca a carruagem. Pula fora, senheira e nem beira. E aí surgiu a velha história, senheira e nem beira.
Olha o primeiro hospital de Paraty, pessoal, chamado Santa Casa de Misericórdia, de 1822. Que hoje é a Casa dos Idosos, São Vicentino. Aqui é o primeiro hospital. A rua que acabamos de entrar é chamada Rua da Ferraria, Caminho do Ouro, Cidade Real. Uma das principais rotas de nossa cidade. Aqui, onde passou os grandes ciclos. Ouro, café, cana-de-açúcar, cachaça, tudo passou por aqui. Entre o século XVIII ao século XIX, marcou-se a rota, o caminho do ouro, a expansão da história de Paraty. Paraty, então, começa a se agregar na história, começa então a ser voltado na história de Paraty, o período de decadência. A cidade passou a sobreviver com banana, farinha de mandioca, cachaça e feiticeiro. Por 70 anos, os paratienses sobreviveram a essa história, a qual a cidade começou a se recuperar em 1970, com a abertura da Rio Santos e a gravação de Gabriela, Cravo e Canela. A primeira edição foi gravada aqui, com Sônia Braga. Além de Gabriela, Mulheres de Areia, Quinto dos Infernos, A Muralha, Caso das Sete Mulheres, Quinto dos Infernos. A cidade também foi palco da filmagem Cor do Pecado e a Delícia. A última novela gravada na cidade foi O Vale Tudo. Vamos entrar no outro trecho da rua de Dona Geral. Vamos em direção à Casa da Cultura, um grande comércio de ricos, onde era comercializado joias e pedras preciosas. A Casa da Cultura é um grande comércio, fundado no ano de 1754. Primeira reforma, 1791. Segunda, 1860. A Casa da Cultura é o nosso museu itinerante hoje. Ele está aberto ao público. Das 10 às 7 fica aberto o museu. E foi um grande comércio. Está aberto? A Casa da Cultura. Depois, vocês podem voltar com mais tempo, mais lojas para conhecer. Ela tem duas áreas a ser visitadas. E é isso aí. A Casa da Cultura. Do lado esquerdo. Bom dia, rapaziada. Tudo bom? Temos lá a Igreja do Rosário, São Benedito e Santo Antônio, que é a Igreja dos Atos, a Igreja dos Negros. Uma igreja simples, pequena, o altar dela banhado a ouro. Como chegou o ouro na Igreja dos Negros? Roubado. Brincadeirinha, pessoal. Já viu aquela história, lavou a égua, lavou a burra? Os escravizados era proibido andar no cavalo, mas era visto a puxar. Então eles olhavam que na pelagem do animal tinha um pó do ouro. O que eles faziam? Senhor, posso lavar a égua? Pode. Então ele raspava do pelo do burro o pó do ouro, guardando o vão das unhas, no buraco do dente, no meio do cabelo, nas partes íntimas. Chegava na igreja, o padre falava: meu, o que tu fez? Padre, eu não roubei. Eu lavei a égua. E aí surgiu a velha história. Lavou-se a égua, ok? Já viu a história do pé rapado? Aquilo ali, o ferro na porta da casa. A terceira porta azul temos o ferro. A pessoa chegava sem cavalo, sem carruagem, pé sujo, pesado, raspava o pé, o dono da casa escutava o barulho e falou: chegou o pé? E aí surgiu a história do pé rapado, ok? Santo do Pau Oco. Vai devagar com o santo de barro, porque guardava dentro do santo ouro e diamantes, coisas de valores. Santo não é roubado, não é suspeito, não paga imposto. Mas santo se pesa, vai devagar porque o santo é de barro. Medo de ser quebrado, se quebra, descobre. Se descobre, nossa, o santo fez milagre. E aí surgiu a velha história. Santo do Pau Oco não faz milagre. Ok, pessoal? Então nós temos a Igreja do Rosário, que foi recentemente inaugurada. Ela teve uma reforma externa, uma pintura fascinante. Agora estão migrando para a Capela das Dores para fazer a reforma também. Vamos em direção à Praça da Matriz. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender a história até aqui? Maravilha. A Praça Matriz é a praça principal da cidade. É onde acontece de tudo e mais um pouco. Namoro, encontro, casamento, divórcio, briga, separação, brincadeirinha. A Praça Matriz é a praça de civilização da história. É uma praça nova, recém-reformada, para sensibilizar os cadeirantes e deficientes físicos. Do lado esquerdo, onde foi gravado o bar de São Nascido, Maria de Gabriela, que hoje é o Solar de Jerônimo, o hotel de Paraty. A Praça Matriz é essa, a qual eu recitei, e a Igreja Matriz, a Catedral, que é a maior igreja de Paraty. Ela é de 1863. Uma igreja grande, bonita, porém simples. Destinados brancos e novos. A Igreja Matriz é uma igreja inacabada. Ela começou a tombar para frente. Imediatamente, encerraram a construção. Ela começa a cair de trás para frente
da direita para a esquerda, pesando a construção. Quando ela começa a cair, eles começam então a paralisar a construção da torre. A torre da igreja vai para o findar, a paralisação. E aí se encerra, em 1863, uma igreja grande, bonita, porém simples. A igreja matriz, como tem mais igrejas, elas são colocadas de frente para o mar. Todas elas. Sempre colocadas de frente para o mar. Por que para o mar? Sinal de reverência, a grande cidade santa, Jerusalém, está apontado para o leste. Além de estar a grande cidade de Jerusalém, leste também está o nascer do sol. O sol nasce ao leste e morre a oeste. Essa geometria, cálculo apontado, leva-se em consideração ao olhar da maçonaria, dizendo: nascemos com um grande olho e morremos com um grande olho. Justo e perfeito.
praia do Gonçalinho. Certo que tem uma trilha ali. A gente vai lá pra ver onde está. Se tem mesmo. Olha a cor dessa água. Trilha, acho que deve ser tudo aqui. Uma trilhazinha. Acesso. Opa. Olha isso. Gostou desse mar?
É isso aí, galera. Esse foi um pouco da nossa viagem para Paraty. Quem gostou, curte o vídeo, compartilham, se inscrevam. É nóis!